Deus. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor. O nosso texto básico de hoje, embora nós vamos caminhar um pouquinho por várias leituras bíblicas, mas primeiro vamos tomar como base 1 Timóteo 2, capítulo 5. Nosso tema desta noite é Jesus Cristo, o único mediador da nova aliança. Cristo verdadeiramente como sacerdote, como rei, e o Deus conosco, o Deus presente em nós. E neste mês nós estamos lembrando da Reforma Protestante do século XVI, no ano de 1517. Ali, homens, como instrumento de Deus, colocaram no seu coração o desejo, lendo a palavra de Deus, como foi Lutero, a trazer de volta à igreja a prática das Escrituras. Quando você pensar na Reforma Protestante, irmãos, algo que define a Reforma com algo direto e objetivo e com fácil entendimento, é você ter em mente que foi uma ação de Deus através de homens para fazer com que a igreja retornasse à prática da palavra de Deus, para que ela pudesse voltar a ser conduzidas conforme a vontade de Deus, e não por vontade de homens e decretos humanos. Por isso, os nossos reformadores se atentaram muito para as Escrituras, e tudo se baseia nas Escrituras, nada foge das Escrituras. A Escritura é o primeiro pilar do Evangelho, é a palavra de Deus revelada a nós. Ela por si só já é excelente para a nossa caminhada cristã enquanto aqui na terra. Quando o homem tenta mudar a palavra de Deus, traz confusão e frieza no coração do povo de Deus. Por isso, quando nós voltamos à palavra, nós temos o discernimento da vontade de Deus, e a vontade de Deus aquece o nosso coração, para continuarmos caminhando em verdade diante de Deus e dos homens. Vamos ler juntos, mesmo assentados, esse texto pequeno, esse versículo de 1 Timóteo 2,5, que nos fala assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vamos ler mais uma vez? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Graças a Deus, Senhor, por esta verdade revelada a nós. Nós temos de fato um mediador, Deus. Nós temos de fato um só Deus, e nós sabemos, Deus, e conhecemos Ele, Jesus Cristo. Por isso, nesta noite, voltamos à Tua presença na total dependência do Senhor, para que a Tua palavra, Deus, revelada a nós, permaneça em nós, e que nenhum de nós venhamos, Deus, a nos desviar dela, Deus. Pelo contrário, Deus, que haja em nosso coração uma insistência, um desejo de permanecer na Tua verdade, Deus, na verdade da Tua palavra. Por isso, conduz a Tua igreja, conduz o Teu povo. E nesta noite em especial, fala aos nossos corações. Fala em nós como sacerdote. Fala em nós como rei. Fala em nós como Deus conosco. É a nossa oração, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje meditaremos sobre a grandeza exclusiva de Cristo. E este Cristo que ocupa os três ofícios supremos diante dos homens, diante de todos nós. O primeiro ofício, sacerdote. O segundo ofício, rei. O terceiro ofício, Deus conosco. Essa verdade, ela foi, acredite, redescoberta pela Reforma Protestante. Do século III ao século XVI, a igreja foi desviando, se distanciando da palavra de Deus, e colocando as tradições como algo valioso e acima da palavra de Deus, como vimos hoje pela EBD de manhã. E chega no século XVI, os homens que ali estavam, em especial Martim Lutero, ele lendo as Escrituras, tem o discernimento do Espírito Santo, é encorajado pelo Espírito Santo de Deus, ele coloca ali na Basílica de Westminster, na porta da Basílica, as 95 teses, que no seu pensamento e diante de confrontando as tradições humanas com a palavra de Deus, ele percebia que as tradições eram distantes e muito distante do que a palavra de Deus permitia que o homem pudesse viver.
As tradições faziam com que o homem fosse semideus entre nós. Os homens eram o dono da verdade. E a palavra não podia ser revelada, levada aos homens. Só o clero, só as principais lideranças tinham acesso a essas palavras. E só eles podiam dizer o que podia e o que não podia. Então hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus. E que essas verdades, que essa redescoberta da reforma protestante, venha nos lembrar que somente Cristo, só Cristo, Ele é suficiente para a nossa salvação. Ele é suficiente para governar. E Ele é suficiente para nos levar a ter uma comunhão com Deus permanente. Por isso precisamos voltar à palavra. E voltando à palavra, precisamos ouvir a palavra. E ouvindo a palavra, vamos perceber que somos conduzidos por ela em espírito, através do Espírito Santo de Deus, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Quando nós lemos o livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 14, a palavra de Deus nos fala exatamente isso. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemo-nos firmes a nossa confissão. Crendo em Cristo, nos leva também a nos permanecer, a termos atitude de ficarmos firmes naquilo que cremos, e cremos que Cristo de fato é o Filho de Deus. É o nosso sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus. É um Cristo vivo, é um Cristo ressurreto, é o Filho de Deus que penetrou os céus e hoje intercede por nós. Por isso, nesta noite, os 3 ofícios de Cristo, nós vamos perceber que revela, primeiro, a plena suficiência dele. E vamos conhecer que ele intercede por nós. E vamos também perceber que a Bíblia revela que ele governa sobre nós. E acredite, e eu creio, não só governa, mas também habita conosco. Qual é o nosso propósito nesta noite? Levar os irmãos aqui presentes a reconhecer e confiar no Cristo completo, pleno, absoluto, como sacerdote, rei e Deus, homem entre nós. Então nós vamos considerar o primeiro ofício de Cristo diante da nova aliança, como único mediador da nova aliança. O primeiro ofício é Cristo. Ele é o nosso sacerdote perfeito. Por isso precisamos voltar às Escrituras e ver o que a própria Escritura fala do seu Jesus como sacerdote perfeito. Vamos lá no livro de Hebreus, a começar no capítulo 4, do versículo 14 e 16, quando a palavra de Deus nos fala assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemo-nos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Mas o livro de Hebreus não se contenta com esta apresentação do Senhor Jesus como sumo sacerdote. O livro vai mais à frente. Quando nós chegamos no capítulo 9, de 11 a 12, vamos perceber quando a palavra nos fala: porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Jesus se fez cordeiro por nós, se fez sacrifício por nós, entrou no Santo dos Santos, e ali naquele tabernáculo se tornou sacrifício puro e perfeito por nós. Mas quando avançamos um pouco mais nas Escrituras, e ainda no livro de Hebreus, e agora no capítulo 10, versículo 12, vamos ver o que a palavra nos diz. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O único sacrifício esse suficiente para remir os nossos pecados. Nós percebemos, irmãos, que no Antigo Testamento, os sacerdotes intercediam continuamente dentro de um aspecto, dentro de uma particularidade. Como que eles faziam?
ofereciam sacrifícios repetidos. Constantemente era necessário se fazer sacrifícios, e isto era feito de forma repetida através do tempo, dos anos, para a remissão dos pecados. Mas em Cristo, como verdadeiro sacerdote, ele se fez sacrifício por nós. E um sacrifício perfeito e santo, suficiente para que todos os nossos pecados ao longo da nossa existência fosse alcançado pelo seu derramamento de sangue na cruz, onde os nossos pecados foram alcançados e fomos perdoados. Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote, entrou uma vez por toda no Santo dos Santos Celeste, apresentando o seu próprio sangue. E quando nós olhamos a expressão assentou-se à destra de Deus, mostra que a obra está consumada. Jesus começou essa obra através da vontade do Pai. Jesus completou essa obra plenamente, com êxito, alcançando o objetivo do Pai, para que todos nós, em Cristo, através do seu sacrifício, fôssemos alcançados pela tua graça, fôssemos alcançados pela tua misericórdia e os nossos pecados fossem perdoados pelo derramamento de sangue na cruz. Querido, quando nós olhamos o que aconteceu, o que a palavra de Deus nos relata em Mateus 27, 51, nós vamos ver ali o véu sendo rasgado, o véu foi rasgado. E isso nos mostra que agora temos acesso direto a Deus, sem intermediário humanos, porque Cristo é o nosso único e verdadeiro sacerdote. Quando nós oramos, Cristo intercede por nós, conforme Romanos 8, 34. Ele é o nosso advogado e também o nosso mediador, como sumo sacerdote em Cristo Jesus. Não precisamos de terceiros, não precisamos de novo sacrifício, porque esse ofício de Cristo é pleno, é abrangente, é eficaz, é eficiente. Ele, como sumo sacerdote, se ofereceu por nós em um sacrifício único e pleno e perfeito para a remissão dos nossos pecados. Quero considerar também o segundo ofício de Cristo, no que diz respeito, sendo como único mediador da nova aliança. O segundo ofício de Cristo é que ele é o nosso rei e um rei soberano. Por isso, conforme a reforma protestante, também voltamos à palavra de Deus, para ver o que a palavra de Deus, como a palavra de Deus apresenta esse rei soberano que é o Senhor Jesus Cristo. Podemos começar pelo livro de Salmos, no capítulo 2, de 6 a 8, quando diz: eu, porém, Deus falando, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor, e ele me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. O próprio Deus entrega nas mãos do Senhor Jesus um reinado pleno. É Ele que vai administrar, é Ele que vai coordenar todas as questões da história do ser humano, de toda a estrutura terrena. Quando nós olhamos para Mateus 28, 18, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus dizendo essas verdades que recebeu do próprio Pai. E Jesus, aproximando, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É Ele que governa, é Ele que preside, é Ele que coordena, é Ele que tem em suas mãos toda a nossa caminhada, toda a nossa existência, toda a nossa história, passada, presente e aquela que há de acontecer. Porque Ele é o Rei Supremo, Ele é o Rei Todo-Poderoso. Quando nós olhamos Paulo falando desse reinado terreno do Senhor Jesus, em Efésios 1, 20 e 22, ele vai escrever isso: a qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todos os principados e potestades e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. É uma autoridade de um reinado pleno e constante sobre todas as coisas, sobre todos os principados, sobre todos os potestades, qualquer tipo de domínio e poder, e todo nome que pudesse referir. Deus está acima de todos, num governo pleno e perfeito e absoluto. O texto continua dizendo: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés, e com o objetivo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Que presente que a igreja recebeu do Pai.
recebeu Jesus para ser o nosso rei, recebeu Jesus para governar a sua igreja, o seu povo. É este rei que está sobre nós e por nós, constantemente, em toda a história da igreja. Por isso que passa todas as coisas. A história continua desenrolando, mas a igreja permanece, porque a igreja tem um dono, a igreja tem um rei, a igreja tem um cabeça dado por Deus, Cristo Jesus, seu Filho unigênito. Olha na revelação de Apocalipse, João dizendo essas verdades no capítulo 19, 16. Tendo no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Este é o carimbo da autoridade de Deus a Cristo Jesus, o nosso Rei. Não há quem possa medir força, não há quem possa governar sem a permissão, sem o controle da pessoa de Cristo. Tudo está em suas mãos, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vivemos tempos difíceis na humanidade, vivemos tempos difíceis nas nações, mas nós cremos através da Escritura que todos esses reinos, todas essas nações são governadas, bem como a igreja, pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus. Cristo reina, irmãos, sobre toda a criação. Seu trono não é terreno, não é visível aos nossos olhos, não é material, não pode ser roubado, não pode ser vencido por nenhuma força espiritual maligna ou com vontade de homens perversos, porque o seu trono não é terreno, mas é um trono eterno. E ali, deste trono, segundo as Escrituras, Ele governa com justiça. Ali desse trono, Ele dirige a história. E ali desse trono, Ele conduz a sua igreja firmemente ao longo da história, até a consumação dos séculos. Nada foge ao seu controle. Ele é rei nos tempos bons. E nós cremos que Ele é rei também nas tempestades, nos tempos difíceis. Todas as coisas estão no controle perfeito de Deus. E nós, como súditos fiéis, somos chamados a obedecer, somos chamados a confiar, somos chamados e desafiados a esperar no seu governo, que é perfeito e é eterno. A reforma nos ensinou: não há poder acima de Cristo. Ele é o único Senhor da igreja e é o único Senhor do mundo. A igreja precisa ter essa confirmação de fé em seu coração. Senão ela não caminha, senão ela se rende, senão ela retrocede, porque ela não tem a percepção que ela é governada por um rei absoluto acima de todos os reis, acima de todas as nações. Tudo está no controle de Deus, tudo está ao alcance de Deus através de Cristo Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Também a palavra de Deus nos apresenta o terceiro ofício de Cristo. Primeiro, Ele é sacerdote, segundo, Rei dos Reis. E o terceiro ofício, Cristo, é o Deus homem, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Jesus Cristo, o único mediador da aliança, é um Deus presente, irmãos. Não é um Deus ausente. Voltamos de novo às Escrituras para ver e perceber como se faz e como nós temos a convicção da presença desse Deus, do Deus Emanuel conosco. Podemos voltar ao Evangelho de João, no primeiro capítulo, versículo 14, quando fala dessa verdade: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, aquele que estava antes da criação de todas as coisas, agora se fez carne entre nós e habitou entre nós, e veio com graça e veio com verdade, veio cheio de glória, veio como o único Filho do Pai em nós e por nós, habitando entre nós. Paulo também escreve sobre essa verdade em Filipenses 2, 6, 8 e diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Rei dos Reis habitou entre nós,
assumindo a forma de servo, Deus conosco, veio para servir conforme a vontade do Pai. E olha o que Paulo continua dizendo, tornando-se em semelhança de homens. Um Deus reconhecido à nossa semelhança, reconhecido em figura humana, e sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, obedecendo à vontade do Pai, para que esse terceiro ofício fosse pertinente e verdadeiro em nós, em nossos dias, a saber, é o Deus conosco, é o Deus Emanuel, é o Deus que se fez carne, é o Verbo que habitou entre nós, e que viveu entre nós a nossa semelhança, que se esvaziou de toda a honra, de toda a glória semelhante a Deus, e se fez servo entre nós, para ser aquele que haveria de nos governar e caminhar conosco em todo o tempo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens. Mas o próprio texto de Mateus, agora no capítulo 1, 23, narra essa verdade e confirma essa verdade. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O terceiro ofício de Cristo na nova aliança como mediador é a convicção e a certeza que temos um Deus presente, irmãos. Um Deus que cumpre as suas promessas. Deus não está ausente da sua vida, da minha vida. Deus não está ausente da igreja. Deus se faz presente, porque Ele é o Deus Emanuel. Paulo fala algo interessante para nós em Colossenses 2,9, dizendo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude divina em Cristo Jesus. Deus, Jesus sendo perfeitamente Deus e perfeitamente homem entre nós. Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A palavra que o texto de João traz, habitou, lá no grego, no original, irmãos, significa armou a sua tenda. Armou a sua tenda. O que nós poderíamos dizer? É como se o Senhor Jesus hoje, se estivéssemos vivendo a plenitude do tempo e vivendo esse privilégio de ver com nossos olhos o Verbo encarnado entre nós, habitando entre nós, é como se o Senhor Jesus construísse uma casa ao lado da sua casa. É como se o Senhor Jesus estivesse um apartamento ao lado do seu apartamento. É como se o Senhor Jesus estivesse a sua casa do lado da sua igreja. Porque esse texto e esta palavra significa e mostra que Deus veio para viver entre nós. Na cultura hebraica, na cultura dos judeus, armar uma tenda significava que ali eles iam fixar residência. E quando a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus habitou entre nós, traz o mesmo sentido. Ele veio para fixar moradia em nós e em nosso coração. Você já parou para pensar que você carrega no seu coração uma tenda onde Deus habita? Porque Ele é Deus Emanuel, Deus conosco. Ele se faz presente na minha vida e na sua vida. Ele sentiu, irmãos, quando caminhou aqui, a nossa semelhança, habitando entre nós. Ele sentiu fome, ele chorou, ele sofreu, ele foi tentado e venceu todas as tentações e todos os pecados e venceu a morte por mim e por você, porque Ele habitou aqui. Tudo isso que você sofre, tudo isso que você padece, tudo isso que te atinge na vida do Senhor Jesus, como Deus Emanuel, entre nós, Ele sofreu por mim e por você. Ele se fez servo e viveu entre nós. O Emanuel está conosco nas nossas dores. O Emanuel está conosco nas nossas alegrias. O Emanuel está conosco nas nossas solidão. Mas Ele também está conosco, nos enchendo de esperança, na certeza de que Ele vive e permanece em nós e por nós para todo sempre. Nós sabemos e cremos que através da Escritura, Ele é o Deus que se compadece, mas é um Deus que salva, é um Deus que permanece presente pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando olhamos para a reforma reafirma
que não precisamos buscar Deus em outro lugar, porque Ele se fez presente em Cristo, em nós, para todo sempre. Por isso, nesta noite eu quero concluir, irmãos, dizendo que Cristo é o centro da fé reformada. Por quê? Porque Ele é o sacerdote que intercede por nós. Ele é o Cristo que intercede por nós. Este é um ofício de Cristo, e que Ele pratica de excelência ao lado do Pai, intercedendo por mim e por você. Que alegria, que honra, que privilégio, que paz que sentimos no nosso coração, a saber que quando oramos, o próprio Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, intercede por nós. Também sabemos que o Rei que governa sobre nós, e tendo um governo tão perfeito, tão sereno, mas também tão absoluto e contundente, Ele há de trazer aos nossos olhos os resultados do seu governo. E esse resultado do seu governo será um transbordar de alegria e paz para todo sempre da nossa existência. Vamos experimentar por toda a eternidade esse governo perfeito de Cristo em nós. Ele governa perfeitamente. Também observamos que o Deus homem é um Deus que caminha conosco, independente das circunstâncias, independente dos vales, independente do momento. Mesmo que muitas vezes pareça para nós que estamos sozinhos, mas se há uma verdade que cremos, é que Deus se faz presente em nós. Então, tudo o que precisamos, irmãos, está em Cristo. Por isso proclamamos como os reformadores, só de glórias, glória somente a Deus, através de Cristo Jesus. E nesta noite eu faço um apelo ao seu coração, meu irmão e minha irmã. Amados irmãos, voltemos nossos olhos para Cristo. Não tire o seu olhar de Cristo. Que nada possa remover este alvo da sua visão. Continue olhando para Cristo. Se Ele é o nosso sacerdote, busquemos comunhão com Deus. Se Ele é o nosso Rei, submetamo-nos à sua vontade. Se Ele é o nosso Deus homem, descansemos na sua presença em todo o tempo, em todo momento. Vivamos com fé, vivamos com alegria, mas vivamos em reverência, porque o nosso Salvador reina, e o nosso Salvador intercede por nós, e o nosso Salvador habita em nós para todo sempre. Amém? Que esta palavra traga conforto e paz ao seu coração, que traga convicção que você está diante do Deus certo, diante da palavra certa, e que um dia vamos ver tudo isso se cumprir em nós, conforme a vontade de Deus, para todo sempre. Amém.